Então, a gente vai falar um pouquinho das mentiras da comida, né? A gente falou de comida recentemente e muitos comportamentos do adulto foram aprendidos na infância. Então, o que acontece? Meu filho tá lá dando um pouco de trabalho, porque o segundo ano de vida é bem intenso, né? E aí, eu quero que ele fique calmo. E eu sei que ele gosta de comer. Então, um horário que ele tá meio chato, ou ele tá querendo mamar muito e eu não quero que ele mame tanto. Aí eu fico, você não quer uma coisinha? Eu fico dando, não quer um biscoitinho? Não quer? Aí eu ensino o meu filho que quando ele tá entediado, ele tem que comer. Que quando ele tá chateado, ele tem que comer. Que quando ele tá furioso, ele tem que comer. Quando ele for adulto, que tipo de comportamento ele vai ter? Quando ele ficar entediado, ele vai comer. Ele não vai procurar se desentediar. Isso é uma coisa que é um aprendizado. Os pais têm que ensinar para os filhos. Toda criança fica entediada, a paciência deles é menor. Então vai lá, puxa uma nova brincadeira e deixa a criança brincando, propõe uma nova coisa. Agora, evita criar esse processo em que a criança tudo se sacia oralmente. É muito comum um adulto que fuma ou que come muito em todas essas situações que eu citei. Isso é uma obsessão oral. Obsessão oral se cria nos 2 primeiros anos de vida, né? Então, às vezes outras coisas que são mentiras da comida, né? É a coisa do comer tudo, né? As pessoas adoram falar pro filho, mas que bom que você comeu tudo. Aí eu fico adulta, eu quero comer tudo, né? Que eu ouvi que era tão bom comer tudo, eu quero comer tudo que tem na frente, quer no quilo comer tudo. Então, assim, comer tudo é bom aonde? Não é bom. Você que fez o prato dele, ele não tem que comer tudo. E ele, principalmente, não tem que ser parabenizado por comer. Comer é uma coisa fisiológica. A gente não parabeniza xixi, a gente não parabeniza cocô, a gente não parabeniza comida. Você pode parabenizar o seu filho que aprendeu a comer com garfo. Você pode parabenizar seu filho que acabou de aprender a comer com a colher. Isso você pode fazer. Mas pelo mero ato de comer, ele vai ser parabenizado? Não faz sentido. Aí eu quero me sentir bem comigo mesma. Nossa, minha mãe sempre me dava parabéns quando eu comia. Quero me sentir bem comigo. Vou comer até ficar lotado de comida. E esses hábitos vão levar a sofrimento. Falo por mim. Então, eu acho bem importante a gente ajudar o nosso filho a não entrar nesse mundo. Porque depois que entra é mais difícil sair, né? Porque o cérebro já ficou programado dessa forma, né? Então, essa coisa do comer tudo, evitar isso. Evitar a coisa assim, é muito comum, né? Os pais geram demanda para os filhos. Eu sempre falo disso. Então, como é que é isso? Eu fiz um cookie, quando ele tinha 7 meses, que era o cookie mais natural do mundo. Era um cookie com uva passa, era um cookie com aveia, é um negócio saudável. Aí ele vai na casa do primo e viu um chocookie lá. Para ele é igualzinho, é o mesmo cookie. Quem gerou essa demanda de conhecer cookie? Fui eu. Aí você ficou com dó. Ele tá passando vontade, né? Eu passo vontade todo dia. Quando eu passo na frente da Ferrari, eu não posso ter uma, eu passo vontade. Mas hoje em dia, nenhuma criança pode passar vontade. Tadinho, tá passando vontade. Aí eu pego e dou o cookie pra ele. Aí ele não quer almoçar, aí você fica com dó. Tadinho, não comeu nada. Aí ele aponta de onde sai o cookie, lá dentro do armário. Ou biscoito de polvilho, ou biscoito de maisena, qualquer dessas coisas que as famílias costumam dar. Aí o cara não almoça, mas come biscoito. Aí a família que quer ser rigorosa, porque a família umas querem ser rigorosas, fala assim, não, você só vai comer o cookie se você comer tudo. Hein? Tá indo bem, hein? Comer tudo e o cookie. Então, quer dizer, acho que não é por aí. Ele não precisa comer tudo e ele só vai comer o cookie se você quer pai dele comprar o bendito do cookie ou deixar no armário onde ele pega o cookie, porque isso não existe. E se ele quiser tomar uma cerveja, ele vai tomar, porque ele pode passar vontade. E ele vai passar muita vontade, né? E é melhor ele aprender logo. Mas é isso, né? A dificuldade que eu tenho de falar não pra você na hora certa e que não precisa ser um não. Meu amor, esse aqui é o seu, ó. O seu cookie maravilhoso de linhaça, sei lá qual cookie eu vi você. Qual o problema? Mas as pessoas têm dificuldade. E aí, eu ouço muito assim, chega muito paciente assim pra mim, ele tá numa fase terrível, ele só come salsicha, ou ele só come...
Não tem como isso, botar essa culpa na criança. Não vamos fazer isso. Isso é muito comum. O pai chega no consultório com 3, 4, 5 anos na frente da criança e fala: ai, mas ele só faz... Como se ele vivesse sozinho numa comunidade e eu estivesse observando de fora os maus hábitos dele. Mas onde ele chegou ali como? Com a minha participação, né? Fui eu que comprei o cremogema, né? Eu nunca me esqueço, estava na residência, eu tive uma paciente que chegou para mim com uma criança muito acima do peso e falou assim para mim: meu filho não come nada. Aí eu falei: então tá, vamos falar assim, a hora que ele acorda, como é que é? Não, aí eu dou 2 pratos de cremogema. No fim da história, a criança tomava 7 pratos de cremogema no dia. Como que ele ia comer? Se eu tomar cremogema de manhã, eu acho que eu não almoço. Do tanto que aquilo é doce. Eu não estou discutindo se é gostoso. Eu estou discutindo se é adequado você... Então, ele não come nada porque você está entuchando um monte de coisa nele que é inadequada para ele. Você não deixa ele ter fome. Então, vamos olhar isso daí. Ai, mas ele já sabe de onde vem. Ele já sabe onde compra no mercado. Ah, puxa vida. Então, se ele passar na frente da loja da Ferrari, ele já sabe onde vende. Eu vou ter que dar para ele, né? Mas o mercado põe lá o setor de bala esperando que o seu filho vá querer pegar. Mas quem paga é você. Dá para ser firme sem ser grosseiro com o filho? Claro que dá, mas tem que educar, e educar dá trabalho. Então, não promete coisas baseado na criança comer tudo. O chocolate é o prêmio para comida ruim, né? A comida é ruim, prêmio é o chocolate. Então, assim... Põe na sua cabeça, meu filho tem 5 anos, aqui em casa nós comemos... Estou inventando, isso cada um vai fazer do jeito que achar, mas... A gente come, eu dou chocolate pro meu filho sábado e domingo. Então, se é segunda e ele perguntar, cadê o chocolate, meu amor, hoje não é dia de chocolate. Lembra que a gente come chocolate sábado e domingo? Combina com ele. Ó, o que tem hoje é uma goiaba, sei lá o que tem hoje. Avisa para ele. Não trata ele como se ele fosse surdo e não entendesse nada do que você está falando. A língua portuguesa é igualzinho o inglês. Primeiro você aprende a ouvir para depois falar. Então uma criança de 1 ano entende 100% do que é dito para ela. Não é porque ela não fala que ela não está entendendo. Então, avisa, combina, né? E não joga toda a ansiedade da criança na comida. Aqui no Brasil tem muito uma coisa assim, vai num restaurante e vê qual é o cardápio dito infantil, menu kids. Nugget, macarrão à bolonhesa, é sempre uma idiotice qualquer. Eu não estou discutindo se é gostoso ou não estou aqui para isso, para julgar o paladar dos outros. Estou aqui tentando entender por que nesse país qualquer restaurante pensa que a criança só tem capacidade de comer nugget, é só carboidrato, é só esse tipo de gordura, coisa frita, hamburguinho. Por quê? Né? Isso vem lá de trás quando o filho come a papinha. Né? Então, vamos... Primeiro, para entender o paladar, eu preciso que as pessoas entendam a fase da criança de 3 a 6 meses. Para que serve essa fase? Né? Essa fase é uma preparação, ela é um treino para o que vai acontecer após os 6 meses. Então, eu estou fazendo força, eu estou de bruços, eu estou construindo, fazendo paraquedas, eu estou construindo a minha coluna para me sentar e poder comer. Eu estou fazendo uma série de movimentos para construir as curvas da coluna e conseguir engatinhar. E também, eu estou iniciando a fase oral. Então, é muito comum a criança põe uma coisa na boca e puxa com raiva, a pessoa fala, é dente. Tá babando, é dente. A criança está babando porque ela está lubrificando a boca dela para enfiar as coisas lá dentro. E quanto mais coisa ela enfiar, melhor. Então, a gente tem que entender que a criança precisa de textura. Às vezes a gente vê, olha, meu amor, ela tem que virar o Neymar de pôr coisa na boca. Aí a pessoa compra um bicho desse tamanho e quer que a criança... Ela não tem, você vai começar com uma meia, né? Você vai perceber o início da fase oral, a criança pondo a mão na boca. Aos pouquinhos a mãe abre a mão, né? A criancinha vai abrindo a mão, vai pegar uma meia, um paninho, aí a criança vai melhorando, você vai dar um mordedor, a criança vai melhorando, aí você dá uma girafinha, você dá... Então você vai aumentando a complexidade das texturas, dos tamanhos e das temperaturas. Então põe uma coisa na geladeira para ela pôr na boca. Então quanto maior a variedade, é muito comum, comprei a girafinha Sophie. É
objeto mais vendido da Amazon. Então, quer dizer, várias pessoas compram a girafinha solta. Tem alguma coisa contra ela? Não. Mas ela tem uma textura, uma temperatura constante. Não adianta minha filha passar o dia, durante 3 meses, segurando a girafinha solta. Não vai resolver o nosso problema. Preciso dar um negócio de madeira, preciso dar um negócio de lã, qualquer coisa que tem em casa. Não é geração de demanda, ai, comprar brinquedos de madeira, comprar brinquedos. Não, qualquer coisa. Mas é importante variar essa textura, mas dentro da capacidade progressiva da criança. Essa fase da vida da criança é uma encruzilhada. Ou a criança vai virar o Neymar de pôr coisa na boca e vai comer e vai ser lindo, ou os pais vão continuar tratando essa criança como se ela tivesse 1 mês de idade, cola o tempo todo, a criança chora o tempo inteiro, você tem uma criança histérica porque ela não está aprendendo nada e ela saca isso, fica irritadíssima. E aí, na hora que você vai botar ela para comer, ela olha a comida e faz isso, é o marajá, né? É o marajá, você cria o marajá. Eu vou te abanar que você tá com calor. Eu abro a boca esperando que alguém vai enfiar alguma coisa aqui dentro. Eu não vou aplicar na comida, nem a pau. Porque eu tenho aflição. Esse cara que tem aflição, ele anda na ponta do pé. Olha na rua, tem umas pessoas que andam quicando assim, ó. Você vê a cabeça indo assim, ó. Porque essa pessoa não sentiu textura nenhuma no pé, ela ficava de meinha. Aí a pessoa fala, mas e aquela meinha com textura? Tá. Se você botar uma luvinha, por mais fina que seja, você perde o tato. Então, a hora que a criança tá o maior calor, criança de meinha, essa criança, na hora que for com o pé no chão, ela não vai tolerar o chão, ela vai para a ponta do pé. Ela vai andar na ponta do pé. Aí a gente vai ter que botar no patins lá na frente para poder corrigir o bagulho da ponta do pé que criaram para ela. Porque ela não tolera a textura. Tem criança que tem uma aversão tão grande de textura que você passa um algodão no pé da criança, a criança mais velha, que não conviveu com textura nenhuma, e a criança tem um gag, tem um reflexo de vômito, de aflição de determinadas texturas. Então, textura desde sempre. Eu falo para os meus pacientes, cedo já, com 3 meses, começar a oferecer texturas, não só progressivamente na mão, mas no pé. Porque a gente sabe que essas coisas estão interligadas para a criança, né? A aceitação de novas texturas. Então, um pé numa areia, num pedregulho, num chão de cozinha, texturas diferentes para o pé e para a mão. Que hora que vier a comida, vier um abacaxi, vier um kiwi, vier coisas diferentes, para mim, eu tiro de letra. Você vai me trazer um tomate gelado, você vai me trazer um tomate morno, eu vou tirar de letra. O que as escolas fazem? Vai ver cardápio de criança de 6 meses, não tem uma salada. O leguminho é tudo quente. Aí quando você tem 1 ano e meio, 2 anos, eu vou te dar salada, você vai comer? Mas nem a pau. Mas não vai mesmo. Não vai mesmo. Então não adianta a gente esperar para construir o paladar quando a criança tem 2 anos. Que é uma fase super combativa em que eu não aceito nada novo. Eu já não aceito as coisas que eu conheço, vou aceitar novidade? Não vai aceitar. Você tem que construir no início. No início que se constrói textura. Você tem 3 meses para preparar o seu filho para comer bem. 3 meses. Para na hora que começa a comer, aí vai comer um caju. Caju é uma coisa que geralmente dá confusão, porque caju é meio nojento. Aí a criança pega aquele caju ali, ela solta. Aí pega aquele caju ali, ela solta. Às vezes você ofereceu o caju várias vezes para ir, a criança... Então quando o seu filho pega a comida, faz assim e solta... É porque ele não está pronto para levar aquela textura na boca. Não é que ele não gosta. Quando você tem uma criança que tem um paladar estimulado de uma maneira legal, essa criança, no início, é dado para ela o que o paladar dela está pronto para aceitar. Hoje mesmo eu encontrei uma paciente, ela falou, ela adora jiló, ela adora limão. A criança tem um paladar assim, mas imagina se eu começasse a alimentação dessa criança com suquinho de laranja e banana. Ela ia aceitar o jiló? Ela ia aceitar o limão? Não ia. E não é que ela precisa comer limão, mas ela precisa amplificar o paladar e as sensações. Tudo na vida da criança é sensorial. Tudo. Tudo. Todas as experiências são sensoriais, todas. Botar coisa na boca é sensorial, é físico também, mas é sensorial. Botar o pé na boca, tudo que eu faço, o 2º ano de vida. Então a criança está em busca de experiências sensoriais. Talvez nós também, mas as crianças com certeza. Então, se a gente entender isso, a gente vai
ter esse cuidado de não deixar a criança 3 meses com a girafa Sophie na mão. Ah, mas a girafa Sophie foi cara. Eu não tô dizendo para não brincar com ela, mas não brincar só com ela, tão importante. E uma outra coisa, voltando para o momento da comida em si, né? Coloca a criança ali para comer, ela tá comendo como você. Aquilo não é um evento, não é a Copa do Mundo, que tem milhões de pessoas assistindo. Aquilo é uma criança comendo como você come, eu como, todo mundo come. Aí põe a criança lá, eu tô cuidando aqui da minha coisa, claro, eu tô de olho, mas tô aqui cuidando do meu prato, o marido de um prato, todo mundo ali, o irmão, estamos todo mundo aqui. Aí vem jantar uma avó, vem jantar uma prima, uma tia, aí fica assim pra criança. Ai, mas que coisa mais... A criança não consegue comer. Porque a criança fica dispersiva. Se ela tá cuidando da comida dela e ninguém tá falando, então deixa a criança comer em paz. Ela não é um animal de circo, nem de zoológico, eu já não concordo com zoológico, mas enfim, ela não é. Não tá ali para o teu prazer, para te distrair. Ela tá comendo e aprendendo um hábito novo. Uma outra coisa que é muito importante, pelo amor de Deus, quem é que esteja ouvindo isso aqui, dissemina esse vídeo o mais que puder. Não é para dar mamadeira para criança maior de 6 meses, não é para dar bico, não é para dar... As crianças, elas têm fases, né? É muito importante a gente mudar de fase, é muito importante. A fase oral, por exemplo, ela dura muito tempo, né? A fase oral, ela começa de uma maneira dentro do útero já, mas não de uma maneira consciente, né? A criança chupa a própria mão no útero, depois passa pela sucção da mãe, depois começa a fase oral literalmente, babar a mão na boca, objetos na boca, aí eu começo a comer. Aí eu começo a engatinhar, eu vou lamber tudo, vou lamber isso aqui, tudo que tem eu vou dar uma lambida. E aí, aos poucos, eu vou começando a lamber menos e aquilo passa. Tem que passar. E a fase seguinte que vem, que é a dita fase anal, que deveria chamar fase buracal, não deveria ser uma fase anal, eu me interesso por... Eu tenho uma coordenação motora muito boa e aí eu começo a me interessar por todos os buracos do meu corpo. Então eu vou enfiar um feijão no ouvido, eu quero enfiar um negócio no nariz, enfio o dedo no nariz o tempo inteiro, fico a mão na perereca ou no pinto se for um garoto, boio a mão no meu bumbum, quero enfiar a mão nas suas coisas, dou um tapa no pinto do meu pai. Então, eu preciso passar por essa fase, aí eu vou começar a ter o controle anal para desfraldar, aí eu vou ter identificação de gênero, eu me identifico menina. Você não, você é menino, você é menina. Aí eu vejo a minha mãe se limpando, eu falo, nós duas temos uma mesma perereca, vou me limpar desse jeito. Então, tem um espelhamento, a gente precisa entender que criação de filho é espelhamento. Então, comida é espelhamento. Se você come cachorro quente noite e dia e quer que seu filho coma salada, você tá de brincadeira. Não é que você não possa tomar cerveja, claro que você pode. Mas o seu filho não vai topar com 2 anos... Você comendo cachorro-quente e ele comendo alface com tomate. Não vai rolar isso aí, hein? Com 2 anos não vai. A criança consegue ter essa compreensão. E aí, se eu te dou a mamadeira, que é o motivo da gente ter começado essa conversa, eu te prendo na fase oral. O que mais vem pra mim é assim, a criança tem 3 anos, toma mamadeira. Aí a criança fica frustrada assim, 3 horas da tarde. Ah, eu quero mamar. Você sabe que vai vir uma mamadeira a qualquer momento. Eu já fico esperando subir uma mamadeira assim, ó, aqui, ó. E aí a criança não desfralda, a criança continua tacando as coisas no chão, a criança continua batendo nos outros. Essa criança já tá mais careca de saber que não é pra jogar, não é pra bater. Ela não apanha, mas eu não consigo sair, eu tô presa, amarrada na fase oral. Aí eu não entro na fase de identificação, não consigo desfraldar, fica tudo cagado porque eu tô obcecada com a fase oral. Não vai dar boa coisa. E os pais vão ficando de saco cheio. A sua tendência a ter paciência com uma pessoa que taca tudo no chão com 1 ano, 1 ano e meio, a sua paciência é muito maior do que o seu filho tiver 3 anos e fizer a mesma coisa. Você não quer que seu filho de 3 anos... Você já fala, mas você já é grande. Eu já não tenho mais tanto saco pro teu show. Mas não foi você que deixou esse garoto com mamadeira até os 3 anos, achando que isso era... Pra que mamadeira? E sempre é o seguinte discurso. Ai, mas ele toma água no copo. O que torna tudo mais ridículo ainda. Se ele toma água no copo, por que ele não toma leite no copo? Porque é o leitinho na mamadeirinha. É o ritualzinho do nenezinho. E aí eu preciso merecer esse ritual. E aí eu me comporto igual um bebê.
Cabe aos pais dar tchau para esse tipo de ritual. Não cria. Para tirar uma mamadeira de uma criança de 3 anos é extremamente mais difícil do que não dar, né? Eu sou favorável a não dar, né? Então mama na mãe até 6 meses, começa a tomar no copo, acabou. Agora, não, foi pra escola com 4 meses, tomou leite na mamadeira, enfim. Mas acabou com 6 meses, é água no copo. Acabou, não tem mamadeira. Então não inventa ritual que não existe. Isso é muito coisa de brasileiro. Ai, o leite, ele precisa do leitinho para dormir. Dá no copo para você ver se ele quer o leitinho. Ele larga esse hábito em 2 minutos. Não é o leitinho para dormir, é a mamadeira. Ele vai com esse ritual até que idade? Vai ficar rabo lá na frente, já tô avisando, vai ficar rabo. Não tem como não ficar. Isso é matemática, 2 e 2 são 4 nesse caso. Então, gente, não, né? Não. As pessoas, elas ficam confusas e querem que o filho seja bebezinho, porque todo mundo gosta de filhote. Aí chega uma hora, você cansa. Deu. Só que aí a criança tá presa.